A gente sempre ouve falar em demissão por justa causa, né? É quando o funcionário comete uma falta grave, mas e quando a história é ao contrário? E se for a empresa que erra feio? Será que existe uma justa causa do patrão? Pois é, existe sim, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Muita gente conhece bem os seus deveres no trabalho, mas nem todo mundo sabe que a lei também dá uma ferramenta super poderosa para quando é a empresa que falha feio. É um jeito de equilibrar as coisas, sabe? E o nome dessa ferramenta é rescisão indireta. Pensa nela exatamente como o slide está mostrando. É a justa causa do patrão. É o caminho legal para que o trabalhador possa encerrar o contrato porque a empresa errou. Mas olha que importante, recebendo todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Para a gente entender por que isso existe, é só pensar que o contrato de trabalho é uma via de mão dupla. Os advogados têm até um nome complicado para isso, sinalagmático, mas que no fundo quer dizer uma coisa bem simples. Existem direitos e deveres para os dois lados. O empregado tem que trabalhar direito e a empresa tem que pagar em dia, garantir um ambiente seguro, cumprir a lei. Quando um lado quebra o combinado, o outro pode reagir. E essa reação do trabalhador não é da boca para fora, não. Ela está prevista na lei, bem ali, no artigo 483 da CLT. É bom guardar esse número, artigo 483. É ele que lista todas as faltas graves que o empregador pode cometer e que dão direito a essa rescisão. Tá, mas que tipo de falta grave é essa na prática? O que a lei acha que é sério o bastante para quebrar um contrato de trabalho? Vamos dar uma olhada nos exemplos principais, aqueles que mais acontecem no dia a dia. Bom, a lei é bem clara aqui. As situações vão desde pedir para fazer tarefas que não têm nada a ver com o contrato, até tratar a pessoa com humilhação ou colocá-la em perigo. Mas, sendo bem sincero, o campeão de processos, o que mais acontece, é o descumprimento das obrigações básicas. Atrasar salário várias vezes e, principalmente, não depositar o FGTS. Essas são, de longe, as faltas mais comuns e também as mais fáceis de provar. Certo, então vamos imaginar que a falta grave aconteceu. O problema é que ter o direito não adianta nada se não der para provar. E é aqui que o negócio fica sério. Como é que se constrói um caso forte? O ponto central é esse. Na justiça, não basta chegar e falar que a empresa errou. É preciso provar. É aquela máxima do direito, o ônus da prova, ou seja, a responsabilidade de provar é de quem acusa. Se sentir injustiçado é o primeiro passo, claro, mas as evidências são o que vão te levar para frente. E que provas são essas? Olha, pode ser muita coisa. Um extrato da Caixa mostrando que o FGTS não foi depositado é uma prova fortíssima, quase impossível de contestar. E-mails e mensagens de WhatsApp também valem para registrar ordens abusivas. Colegas de trabalho podem ser testemunhas em casos de assédio. Até gravações, fotos de um ambiente perigoso. Tudo isso ajuda a materializar o problema. Ok, com as provas na mão, o que fazer? É nesse ponto que muita gente comete um erro gravíssimo. A pessoa simplesmente para de ir trabalhar. Isso pode dar para a empresa exatamente a arma que ela queria para demitir por justa causa, alegando abandono de emprego. Cuidado com isso. O jeito certo de fazer tem uma ordem, e essa ordem é crucial. Primeiro passo, reunir as provas, antes de qualquer coisa. Segundo, com a ajuda de um advogado ou advogada, entrar com o processo na Justiça do Trabalho. E só depois disso, como terceiro passo, você comunica formalmente à empresa que vai se afastar para aguardar a decisão da Justiça. Seguir essa ordem protege a pessoa da acusação de abandono. Mas afinal, por que todo esse trabalho em vez de simplesmente pedir as contas? A resposta está no bolso e na segurança. A diferença do que se recebe é gigante. Olha, a diferença é brutal. Quem pede demissão sai com o básico, né? Saldo de salário, férias, 13º, mas perde o aviso prévio, a multa de 40% do FGTS e, muito importante, o acesso ao seguro-desemprego. Já na rescisão indireta, se a justiça reconhece o direito, o trabalhador recebe tudo isso. É o mesmo pacote de uma demissão sem justa causa, o que dá uma segurança financeira muito maior para se reorganizar. No final das contas, a grande pergunta que um juiz vai se fazer e que a pessoa também precisa se fazer é esta. A falha da empresa foi tão grave, mas tão grave, que tornou a continuação do trabalho insuportável? Não estamos falando de um pequeno problema, de um dia ruim, mas de uma quebra séria na confiança e no contrato. Pensar sobre isso é o que vai dizer se a rescisão indireta é ou não o caminho certo a seguir.